Bom, boa tarde. Eu sou Mariana, sou médica de família formada pela UERJ, sou preceptora do programa de residência médica da UERJ, pelo Departamento de Medicina Integral. Sou médica e responsável técnico do CMS Nicolau Banco, que fica no Alto da Boa Vista. E esse é o Dr. Vinícius, que é um colega de residência, também veio da UERJ, professor da Estácio de Sá, também saúde da família, médico de família e responsável técnico da clínica da família Hans. Você conhece? Vamos difícil. E a gente hoje vai falar um pouquinho para vocês, tentar resumir um pouco o rastreamento em saúde da mulher. Né? Então a gente ficou com esse tema, que quando eu falei, a gente vai falar então de preventivo e de mama. E aí, estudando um pouquinho mais, a gente viu que tem muito mais coisa para se falar em saúde da mulher do que só falar de preventivo e de câncer de mama. Bem, inicialmente a gente vai fazer só uma breve história, na década de 70. Clark tinha estabelecido inicialmente 3 níveis de prevenção, que a gente conhecia como nível de prevenção primário, secundário e terciário. Diferentemente, níveis de atenção, níveis de prevenção. A promoção de saúde era tratada como unicamente uma ação voltada ao individual, à pessoa. Porém, na década de 80, após a Carta de Ottawa, houve uma revalorização dessa promoção da prevenção. Desde então, essa promoção de saúde começou a ser utilizada como práticas de políticas públicas de saúde. Então, a promoção de saúde ela foi utilizada como uma redução do risco de se adquirir uma doença específica por reduzir a probabilidade que uma doença ou desordem vai afetar o indivíduo. Isso em 2003. E ela começou a ser tratada não mais como uma prevenção primária, mas sim uma prevenção secundária, para detectar um problema de saúde em estágio inicial, não só no indivíduo como era antes, mas sim, como a Carta de Ottawa diz, também no coletivo, facilitando então o diagnóstico definitivo, o tratamento e reduzindo assim, ou prevenindo a disseminação dos efeitos que possam ter uma determinada doença, um problema a longo prazo, como por exemplo o rastreamento e o diagnóstico precoce. Também é importante a gente lembrar, vocês devem ter ouvido falar, os graus de recomendação. Para fazer o rastreamento, a detecção precoce, eles estabeleceram os graus de recomendação. O que é um grau de recomendação? Todo grau de recomendação ele tem uma base de evidência científica para ser estabelecido um protocolo, um parecer, uma recomendação para aquele rastreamento, por uma determinada, seja instituição ou sociedade. Então, o que mais a gente tem hoje em dia, uma dificuldade até de estabelecer isso, é que a gente fala, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala uma coisa, a Sociedade de Oncologia fala uma coisa, Medicina de Família fala outra, uma instituição fala outra. Então, exatamente para a gente evitar que tenha várias opiniões e vários consensos, vários pareceres, o que o Ministério da Saúde tentou fazer? Eles chamaram como referência a Força Tarefa Americana de Serviços Preventivos, para criar, e onde tem o nosso caderno de atenção básica, de rastreamento, eles utilizaram como referência essa Força Americana de Serviços Preventivos. E qual é a vantagem disso? Essa Força Americana de Serviços Preventivos, ela foge um pouquinho de influências de corporações, de associações, inclusive de influências farmacêuticas, que também tentam influenciar esse tipo de rastreamento, onde a gente já fala naquela prevenção quaternária, no excesso de prevenção. Será que rastrear até que ponto é necessário? Então essa Força Americana ela criou 5 níveis, o A, B, C, D e o 1. O A, ele mostra que recomenda-se a oferta do serviço, pois existe extrema certeza que aquele serviço é um benefício substancial. Então, no caso, você tem que oferecer esse serviço para o paciente. O nível B, ele já mostra que é recomendado que se ofereça serviço, mas existe uma moderada certeza que os serviços tragam benefícios, que podem variar substanciais a moderados. Mas você também pode oferecer esse serviço de rastreamento ou detecção precoce para um paciente. O nível C, já esse serviço recomenda-se uma contra-oferta daquele serviço. Ele pode se considerar um serviço para pacientes individuais, dependendo do caso dele, mas mostra uma substancial, moderada evidência que o benefício é pequeno. Então aí você tem que ver, será que eu vou oferecer esse serviço ou não? Já o nível D, ele mostra uma contra-referência total do serviço. Ele mostra que é moderada, há muita certeza que o serviço não traz benefícios ou danos superam os benefícios para aquele paciente.
também tem uma classificação 1, que eles não têm certeza se traz bens ou malefícios para você aplicar aquele rastreamento naquele grupo populacional ou indivíduo. Falando em detecção precoce, ela possibilita terapias mais simples e efetivas ao contribuir para a redução do estágio de apresentação do câncer. Então é importante você fazer a detecção precoce, pois quanto antes você detectar aquele estágio inicial, mais fácil a sua intervenção, que eles chamam de DAOST. Reconhecimento também, lembrando, é importante pelos profissionais o reconhecimento dos sinais e sintomas dos cânceres, que às vezes inicialmente a gente vai ver não tem, mas é importante também já estar sacando que pode estar vindo aí, facilitando a detecção precoce daquele câncer. Os cânceres mais comuns que a gente vai ver agora. Então a gente tem aí os cânceres mais comuns para a detecção precoce também. E a gente pode observar que a detecção precoce é importante para quase todos eles, mas eles mostram que não tem lá a sua efetividade para o câncer de pulmão e câncer de esôfago. E quanto ao rastreamento, mostrando no nosso caso, o câncer de colo não só é importante para a detecção precoce, mas o rastreamento, como também o câncer de mama, também, tanto para o rastreamento quanto para o diagnóstico precoce. Tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho do check-up. Geralmente chega uma mulher no consultório, às vezes saudável, às vezes com uma queixa, e ela quer fazer todos os exames. Eu vim aqui porque eu quero fazer todos os exames. Ou ela tem uma queixa vaga. Então, o que está indicado pedir? A gente tem que fazer de rotina para todo mundo ultrassom transvaginal, dosagem hormonal, perfil lipídico, eletrocardiograma, glicemia, densitometria óssea. O que a gente vê é que a gente precisa avaliar a indicação. Cada um desses exames deve ser pedido com alguma indicação. Nenhum deles tem necessidade de ser feito impreterivelmente para todas as mulheres, né? Então, assim, a única coisa que tem indicação comprovada é o exame de Papa Nicolau, que é o citopatológico do câncer de colo do útero, que o Dr. Vinícius vai falar mais tarde, e a mamografia para detecção precoce do câncer de mama. Esses são os únicos dois exames indicados de rastreamento de rotina para mulheres sem queixas. Os outros a gente vai pedir conforme necessidade, indicação. Então, assim, o mais importante quando a gente atende aquela mulher que chega é fazer uma abordagem centrada na pessoa, ouvir, ter uma escutativa, fazer o acolhimento dela, prestar atenção nas mudanças que estão ocorrendo naquele processo e entender o significado e a simbologia desse período, principalmente da mulher que está saindo da fase de reprodução para entrar na menopausa. Então, assim, isso tem um significado muito grande. Pode passar. E aí, assim, o que a gente investiga quando chega uma mulher com essas queixas? Então, avaliar a crise de meia-idade, perda do sentido da função materna e de dona de casa, síndrome do ninho vazio, se ela está sofrendo com a saída dos filhos de casa, se ela está perdendo aquele papel de mãe, aquele papel de dona de casa que ela tinha, né? Que é arrumar a casa, lavar roupa, prover os filhos. Se ela tem filho adolescente em casa, porque hoje as mães estão sendo mães mais tarde, então por volta dos 30, 30 e poucos anos, e quando elas chegam no período da menopausa, esses filhos estão adolescentes. E aí eles começam a sofrer transformações e questionamentos. E a adolescência também é um período de crise no ciclo de vida. Revisão da relação conjugal, porque quando a função materna começa a diminuir, os problemas do casal, se é que tem algum problema, ele começa a aparecer. E aí investigar como é que está a vida marital desse casal. O papel da mulher, mais uma vez, como ela vem lidando com isso tudo. E lembrar que nessa fase ela pode vir a ser uma cuidadora. Então, assim, todos os problemas que o cuidador tem, de cansaço, de estresse, de estar estafado, viuvez ou adoecimento dela ou de um cônjuge. Então, mais do que restringir ao momento biológico, com foco na doença, solicitar exame, dizer, olha, eu entendo que você está sentindo isso tudo, mas com o seu exame está tudo bem, a gente deve acolher as dúvidas, a preocupação e junto, equipe de saúde, o paciente buscar alternativas para a solução dos problemas. E aí, muitas vezes você vê que a questão nem é biológica, é mais o psicológico da pessoa que está afetada e que ela precisa de um suporte. E às vezes o único local onde ela encontra isso é na unidade de saúde, se ela encontrar um espaço para ser ouvida. Então, assim, rastreio para osteoporose. Toda mulher que entrou na menopausa, a gente vai pedir densitometria óssea. Então, assim, o que a gente viu, o que a gente leu é que não está indicado o rastreamento universal.
porque todos os estudos que a gente tem são de uma população selecionada, então não dá para generalizar com essa população. E aí isso gera uma incerteza. Mulheres com diferentes densidades ósseas, com diferente risco global de fratura, não têm o mesmo benefício com o tratamento, têm o mesmo benefício, então ainda não está comprovado. Já se provou, e alguns estudos provaram que reduz, melhora a densidade óssea, mas não reduz o risco de fratura, porque uma vez o osso fragilizado, mesmo que ele volte a ter a densidade mineral óssea aumentada, ele ainda tem mais risco de se quebrar. Pode passar. Então a gente tem que pensar muito antes de pedir uma densitometria, né? E aí tem algumas indicações. Mulheres brancas, mais magras, que fumaram a vida inteira, que têm história de fratura ou múltiplas quedas. Então essas a gente vai pedir porque elas têm uma indicação. Uso de corticoide. As que não têm isso, a gente pode trabalhar de outra forma. Estudo cardiovascular, geralmente elas ficam perguntando, não vai fazer um eletro, não vai pedir um eletro, não vai fazer um exame, não vai fazer um teste de esforço. Mulher é um grupo de baixo risco para doença cardiovascular. Então o que indica é a gente pedir o perfil lipídico e a partir do perfil lipídico calcular o score de Framingham. E aí ele vai te dizer se ela tem 10%, 5%, menos de 10%, o quanto de risco ela tem. E a partir desse risco a gente começa a investigar. Agora, se ela tiver sintoma indicativo de doença isquêmica coronariana, a gente vai investigar como doença isquêmica. Mas, de uma forma geral, mulher não é investigada para doença cardiovascular, a não ser através da tabela. E aí a gente entra no rastreio do câncer de mama, que é uma indicação, que é uma recomendação. O rastreio bianual, por meio de mamografia para mulheres entre 50 e 74 anos. Antes dos 50, a decisão tem que ser individualizada. Então, avaliar se tem alto risco para câncer de mama, se tem parente direto no câncer de mama, se ela tem alguma lesão palpável. E aí, se ela tiver, a gente avalia o risco-benefício para solicitar essa mamografia. Por que a gente tem que rastrear? Porque já foi comprovado que se ele é detectado em estágio inicial, com lesão menor do que 2 centímetros de diâmetro, o prognóstico é mais favorável e a cura pode chegar a 100%. Então a gente vai garantir para essa mulher um tratamento adequado e uma qualidade de vida. Então assim, e nos países que já têm um rastreamento efetivo há muito tempo, mostra uma tendência na redução desse tipo de câncer. Então a gente vê que o risco-benefício é melhor. Então o Ministério da Saúde recomenda que se rastreie o câncer de mama. E aí ele conseguiu mostrar que 25 a 30% das mortes por câncer de mama na população entre 50 a 69 anos podem ser evitadas com estratégias de rastreamento populacional que garantem alta cobertura da população alta, qualidade dos exames e tratamento adequado. Então também não adianta garantir acesso à mamografia a todas as mulheres, a gente tem que garantir o tratamento também. Quando detectada uma lesão, ela tem que ser encaminhada para o mastologista para proceder com tratamento do especialista, né, que é biópsia, excisão da lesão, radioterapia, quimioterapia. Então, assim, a estratégia brasileira para o controle do câncer de mama está definida no documento de consenso de 2004, elaborado pelo INCA em parceria com os gestores do SUS, sociedades científicas e universidades. Conforme o consenso, a mamografia e o exame clínico das mamas são os métodos preconizados para o rastreamento do câncer de mama na rotina da atenção integral à saúde da mulher. Por que a gente pede a mulher para ela fazer o autoexame? Porque ninguém é melhor para conhecer o seu corpo do que a própria mulher. Então ela vai te dizer, se ela chega num período, que ela está no período menstrual, com a mama mais inchada, mais adormecida, ela fala, não doutora, mas toda vez que eu estou para ficar menstruada eu incho muito e é assim mesmo, eu palpo essa lesão. Fora do período menstrual não tem. Você pode reagendar outro exame para fazer o toque na mama para ver se realmente aquela lesão sumiu. Então, assim, a gente recomenda o autoexame para que a mulher conheça o próprio corpo, para que ela perceba a diferença. O fato dela fazer o autoexame não significa que o médico não precisa fazer. Toda vez que ela vai à unidade de saúde para os exames de rastreamento contínuo, o exame de mama deve ser feito. E quando que a gente rastreia? Então, mulher de 40 a 49 anos, a gente tem que fazer exame clínico da mama anual. Então, ela vai uma vez ao ano ao consultório e a gente vai fazer o exame clínico da mama. E se tiver alguma alteração, a gente solicita a mamografia, se não, retorne um ano. Entre 50 e 69 anos, ela tem que fazer o exame clínico da mama e a mamografia de 2 em 2 anos. Se na mamografia vier alguma alteração, ele vai te dizer, embaixo vai escrito, repetir em 6 meses.
ou a encaminhamento, né? E mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado, que são aquelas que têm história direta de câncer de mama na família, exame clínico da mama e mamografia anual. Então, assim, aí eu coloquei um pouquinho das imagens de como faz o exame clínico, né? Então é importante a gente saber que o quadrante é dividido em superolateral, supermedial, interolateral, inferior medial e quadrante central ou retroreumático. No nosso papel de mamografia ainda vem união de quadrantes e aí onde a gente palpou a lesão é importante descrever, né? A gente tem que sempre lembrar de palpar a axila porque ele tem tecido mamário e ele pode aparecer doença nesse tecido. Então o exame inclui a mama e a região axilar. Então, como é que a gente faz o exame? Primeiro, a gente pega o paciente parada, sem roupa, para a gente fazer a inspeção estática. E o que a gente observa? Se tem abalamento, se tem retração, se tem alteração da pele ou das papilas. E aí a gente tem que descrever direitinho o que foi observado. Na dinâmica, a gente pede para ela levantar o braço e fazer alguma força, para a gente observar a retração ou abalamento quando ela se movimenta, quando ela movimenta a musculatura. Então aí o que a gente pode observar, um nódulo, geralmente único, duro e indolor, inversão de mamilo, que é normal, e uma mama normal, né? Mudanças na aparência da pele, então às vezes a gente fala que está com aspecto de casca de laranja, né? Ou às vezes inchada, as veias superficiais e retrações em uma área localizada na mama. Então você vê que naquela área tem um repuxamento, a mama entra um pouco, e essas coisas a gente tem que investigar. Aí faz a palpação dos linfonodos com a paciente sentada, pede que ela solte o peso do braço no seu outro braço e com a outra mão você palpa a axila. E com ela deitada, a gente decúbito dorsal horizontal, sem travesseiro, a mão da mão que foi examinada atrás da nuca, a gente faz a palpação superficial profunda, pesquisando a presença de nódulos, sempre no sentido horário, profundo. E aí, esse é o autoexame. A gente ensina ela a fazer isso geralmente durante o banho, para as mulheres que menstruam, antes do período menstrual e após o período menstrual, para observar as mudanças na mão. Então, ali tem o sentido dos movimentos, né? Então, a gente faz na vertical, de fora para dentro e no sentido horário. No sentido horário. Lembrando sempre de fazer a expressão do mamilo para ver se tem descarga papilar, porque a descarga papilar espontânea sempre tem que ser investigada. A gente tem até um pedido de citopatológico de descarga papilar, que pode ser coletado na unidade, então você faz a lâmina, um pedido especial, e aí você manda para o laboratório para estudar essa descarga papilar. Então, assim, o exame é considerado normal ou negativo quando você não encontra nenhuma anormalidade, anormal quando tem achado assimétrico, que demandam investigação especializada, e, como eu falei, a descarga papilar espontânea. E aí, quando a gente solicita mamografia com aquelas indicações, ou nas menores frequências de indicação, se vem um BIRAD zero, é inconclusivo, a gente precisa de uma avaliação adicional. Geralmente, essa avaliação adicional é uma ultrassonografia, porque ele não conseguiu definir o que é aquela lesão que ele está vendo, se é um cisto, se é um nódulo, então ele pede uma investigação adicional. É sem achado, ele não viu nada, então se a gente palpou, mas a mamografia não deu nada e a gente acha que tem alguma coisa, a gente pode seguir com a investigação, porque às vezes a mamografia perdeu essa lesão. O 2 é achado benigno, então rotina de rastreamento bianual. O 3 é provavelmente benigno, precisa de controle radiológico em 6 meses. Geralmente, quando você faz 2, 3, com BIRADS 3, eles passam para um ano de novo. O 4 é achado suspeito, então precisa ser encaminhado para o mastologista. O 4 e o 5, né? O 5 é altamente suspeito. E o 6 ele já dá o diagnóstico de câncer não tratado. Então, todos esses têm que ser encaminhados para o especialista. O 4, o 5 e o 6. Então, lembrando que mesmo que venha um BIRADS 1 e a gente sente uma lesão, a mamografia não viu, a gente faz a investigação adicional. Em relação ao câncer de colo do útero, em relação ao conceito, todos nós sabemos, é uma replicação daquele tecido que nós temos no colo,
pode comprometer tanto os tecidos subadjacentes, como também pode ser invadir estruturas próximas ou à distância. Existem duas categorias principais do câncer do colo uterino. O carcinoma epidermoide, que é no caso mais incidente, 80% das casos, e o outro que a gente conhece, que a gente se assusta, que é o adenocarcinoma, com 10% dos casos. Além disso, o câncer de colo uterino ele tem uma característica de ter um desenvolvimento bem lento e ele pode pulsar inicialmente, que é por isso da importância do diagnóstico precoce e também do rastreamento, pode pulsar inicialmente sem sintomas de fase inicial. Mas a gente tem que ficar atento também para evoluções de quadros, como sangramento vaginal intermitente ou após a relação, secreção vaginal anormal, excessiva no caso, uma dor abdominal associada com queixas urinárias ou intestinais, no caso mais avançados, quando já invade outros tipos de pessoas. Para vocês terem uma ideia da magnitude desse câncer, ele no mundo tem 530 mil casos por ano, novos no mundo. É o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres e 275 mil mulheres por ano morrem por câncer de colo. Tá? No Brasil, em 2012, espera-se que 17.540 novos casos e um risco estimado de 17 casos a cada 100 mil mulheres. Dá-se aí essa prevalência da importância do rastreamento e diagnóstico precoce no nosso país. Os fatores de risco nós já conhecemos, né? Principalmente em relação ao papilomavírus, com os seus subtipos oncológicos, oncogênicos, o 16 e o 18, são responsáveis por 70% dos casos dos cânceres cervicais. A infecção por HPV na nossa comunidade é bem frequente e a gente observa que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas vão adquirir uma vez o seu HPV. 80% dessas mulheres. E 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV, onde 35% dessas mulheres possuem exatamente esses subtipos oncogênicos 16 e 18, ou ambos. Outros fatores também que estão em estudo é a questão de imunidade, que é um fator de risco, a genética, tabagismo, iniciação sexual precoce, multiplicidade de parceiros sexuais, multiparidade e uso de contraceptivos orais. Como a gente falou no grau de recomendação, dessa vez no câncer de colo, recomenda-se fortemente o rastreamento de câncer de colo para todas as mulheres sexualmente ativas, tá? E que tenham sepsis. Então, grau de recomendação A, como a gente viu lá atrás, é uma recomendação forte, justificada, tá? Com toda uma base clínica, uma base científica. Já é recomendado, né, o rastreamento para câncer de colo em mulheres maiores de 65 anos e que tiveram um rastreamento papanicolar normal e que não fazem parte do grupo de alto risco para esse câncer. E continuando dentro do grau de recomendação D, onde referencia também, recomenda-se para mulheres que logicamente realizaram esterectomia total. Certo? E quando é que é importante fazer? Pelas nossas diretrizes, até que mudou há pouco tempo, né? A gente tem no caderno, faço uma retificação aqui no caderno de rastreamento da detecção básica, falava ali em torno de 59 anos, agora mudou, é 64 anos, 25 anos a 64 anos, que é caracterizada a população alvo, né? Mulheres sexualmente ativas, dessa faixa etária de 25 a 64. Por que isso? Porque nessa faixa etária eles observaram que ocorre uma maior ocorrência das lesões, exatamente as lesões pré-malignas de alto grau, onde você tem, no caso de um diagnóstico precoce, serem passíveis de efetivamente tratadas e não evoluírem para uma coisa mais grave, como no caso do câncer. Tá? Antes dos 25 anos, por que não foge-se um pouquinho dessa faixa etária? Porque observam que as lesões são mais lesões de baixo grau, que às vezes tem uma certa regressão, uma cura espontânea. E depois de 65 anos, devido à lenta evolução do câncer também, e quando a mulher já apresenta um exame prévio normal e está nessa faixa etária, não recomenda se estar fazendo o preventivo após essa faixa devido à evolução lenta do câncer. E qual é o intervalo que nós temos que fazer? No Brasil, nos países desenvolvidos, a cada 3 anos, caso a gente possua 2 exames normais consecutivos no intervalo de 1 ano. Tá? É difícil a gente chegar, né? A gente sabe que os nossos pacientes chegam, mas eu fiz o preventivo ano passado, eu queria fazer de novo, porque quando eu fui lá no meu médico particular 2 anos atrás, ele falou para eu fazer e ele pediu para fazer todo ano. A gente trabalha com isso, tem que trabalhar com o paciente, mostrar para eles, explicar para eles o porquê dessa rotina, mostrar para eles
Como é que é feito? Infelizmente, atualmente a gente vê a prática anual, né, a paridade também com os planos particulares para querer ganhar cada vez mais, com exames anualmente, sem necessidade. A particularidade na a gente tem que lembrar dos imunodeprimidos, principalmente HIV. Essa fase já muda. Tá? Enquanto a gente tiver 2 exames normais, vão fazer 3 exames? Não, a gente tem que pensar nessas pacientes, são pacientes imunodeprimidas, têm a maior vulnerabilidade de desenvolver lesões precursoras do câncer, então a gente recomenda, sim, nessa fase, fazer o rastreamento anual. 6 e 6 meses, se tiver de imunidade baixa, né? Se tiver de CD4 abaixo de 200. E se ela tiver 2 exames normais, nesse intervalo de 6 meses, você pode passar para anual se o CD4 dela estiver no valor adequado. Senão, o rastreamento volta para 6 meses. Para 6 meses até a gente tiver uma adequação do CD4. E como interpretar? Pelos nossos resultados, a gente vê vários tipos de características. Então, no caso de atipia de significado determinado, normal, se ele vier normal, a gente segue a rotina de que a gente explicou. Em células escamosas, provavelmente não neoplásicas, um grau de suspeição menor. Então, eu repito isso daqui a 6 meses. Também segue quando a gente não pode afastar a lesão de alto grau. Então, todas essas características vêm no nosso resultado preventivo. Já nas células glandulares, provavelmente não neoplásicas é maior, encaminhar para a colposcopia. A partir daí, todas as outras lesões, sejam em células glandulares ou de origem indefinida, tem que ser encaminhada para a colposcopia. Então, apenas vamos repetir daqui a 6 meses, como nós tivemos, provavelmente não neoplásicas, em células escamosas, e quando a gente não pode afastar lesão de alto grau, também nas células escamosas a gente já manda para a colposcopia. Então, a repetição é apenas nas provavelmente não neoplásicas em células escamosas. E quando não tem nenhuma alteração, a gente segue o rastreamento normal. Lembrando que quem trabalha na Prefeitura do Rio, quando o exame já vem com alguma alteração, indicativo de colposcopia, embaixo do exame já vem agendado o dia e o local, o dia e a hora que a mulher deve procurar o serviço de referência. Então, evita também aquele trabalho de ficar catando vaga em algum local. Então, ela já vem do INCA agendada para a unidade de referência nossa. A gente tem aí todo mundo que trabalha, né? Nem todas as unidades estão assim. Mas a gente, dizem agora que entra esse novo laboratório, que é o DASA, espera-se que chegue o resultado em 5 dias, não é isso? 5 dias. Em 5 dias. Atualmente a gente vê 10 dias de preventivo e 5 dias de laboratorial. A gente vê que a realidade até o momento não era essa, a gente faz um preventivo, 2 meses depois ia sair o resultado, e mais 2 meses depois chega o resultado da nossa unidade. Quando vai ver, você já tinha que ter repetido em 6 meses, não ter uma moderação. Mas agora dizem que com esse novo laboratório será em 10 dias chegará o resultado e com acesso à internet, tá? Pelo científico lá, que é o laboratório agora é o DASA que vai estar fazendo. E lembrando que no caso, quando as outras alterações também a gente tem que mandar para uma colposcopia, a gente também tem que servir o nosso sistema de regulação, que também já existe lá. Fiquem atentos que é um grande problema da regulação, não é mandar para o ginecologista geral, existe um subitem na regulação, que é ginecologia colposcopia. Se mandarem para a ginecologia geral, não vai ser marcado. Tá? O regulador vai voltar e mais tempo a gente vai estar perdendo para essa mulher. Certo? E aqui as outras condutas que são tomadas, no caso da atipia de células escamosas, repetição só em 6 meses no caso das interepiteliais de baixo grau. Nas outras, todas colposcopia. Nossas referências foi o caderno de atenção máxima que nós falamos, retificando agora que mudou, não é mais 59 anos, e 64, 2564, as diretrizes brasileiras pelo Programa Nacional de Rastreamento de Câncer de Colo, o controle de câncer de mama, né, um documento feito pelo Conselho do INCA, e a força-tarefa que é de referência do nosso caderno de atenção básica. Outra recomendação, a gente sempre tem que lembrar da gestante, que muitas vezes ela não vai para fazer o preventivo, mas ela aparece a unidade para fazer o pré-natal. Então, gravidez não é contraindicação de fazer exame preventivo, então aproveitar o momento do pré-natal para colocar em dia o preventivo dessa mulher, dessa gestante. Só lembrar também, já que a gente está no meio, como a doutora Mariana falou, ratificar de novo a questão de que uma consulta de saúde da mulher, por mais que a gente quer saber como é que é o protocolo, o rastreamento, não se senta unicamente a medir a mamografia e fazer o preventivo. Nós temos que mostrar para essa mulher a seu corpo, como ela reconhece seu corpo, a rotina que ela tem que seguir, os cuidados que ela tem que ter.
Quantas vezes eu vejo no meu consultório, uma mulher vai fazer um preventivo comigo, já chega, eu posso já trocar de roupa? Não, calma, senta, vamos lá, vamos conversar, vamos ver como você está primeiro e tal. Aí já trocou de roupa, sentou, já vai para a posição, não, calma, senta primeiro. O que você entende por palpar a mama? Como é que você palpa a mama? Você sabe palpar a sua mama? Vamos ver como você faz. Ah, eu faço assim. Não, legal, tá quase, é isso aí, tem que levantar uma mão, mas é a mão do lado. Então, assim, trabalhar com o paciente isso é muito bacana. E outra coisa também que eu percebo bastante nas unidades, é um instrumento muito legal que a gente não tem tanto hábito de fazer, que é a sala de espera. A gente tem que tratar da sala de espera, é legal fazer, já que a gente tem as nossas dificuldades, nossas demandas espontâneas, altas demais. Vamos aproveitar então que a gente está com eles lá no acolhimento e vamos começar a fazer ações de sala de espera. Vamos começar a multiplicar, colocar a gente multiplicadores de saúde na nossa comunidade, que vai facilitar a gente lá na frente. Tá? É um trabalho que é importante, que pode parecer simples, uma tecnologia leve, mas que faz muita diferença para a gente lá na frente. E ainda assim, eu tenho 75 anos, fiz esterectomia, mas quero fazer meu preventivo. Você explicou tudo bonitinho, direitinho, e a pessoa quer fazer. É um direito que ela tem. Então você não vai negar ela aquele direito. Você vai coletar um material, vai colocar lá, paciente esterectomizada há tantos anos, e colocar no prontuário dela que o preventivo exame patológico foi realizado por um desejo da paciente. Porque também é muito frustrante você querer chegar num lugar, querer fazer um exame, e todo fala, não, você não tem indicação, vai embora. Então, por muitas vezes, a gente recebe paciente que veio de outro lugar, porque quer fazer o exame, e ela foi em tal doutor, tu fala, você já está velha, não precisa mais não. Então, não é só dizer que está velha, nem é tá velha, você vai explicar. Olha, o câncer de colo é uma doença que tem uma evolução lenta de 10, 20 anos. Então, se você está com 75, se não manifestou doença até hoje, é muito difícil que manifeste. Você tem um exame de 5, de 6 anos atrás, normal. Então, doutor, é por isso então que eu não preciso fazer? Graças a Deus, então tá bom. É porque eu achei que assim, se eu morresse disso não tinha problema. Então, às vezes, é a forma como a gente explica. Então, ter o cuidado de passar a informação, dizer que não tem indicação e o porquê. Porque a pessoa, se ela tem a informação, é o estudo da pessoa, ela vira um multiplicador. E a gente tendo um multiplicador, acaba também um pouco reduzindo aquela demanda da unidade. Então, quando a gente passa a informação correta e ela é transmitida de forma correta, o nosso trabalho está sendo feito de boa forma. Passa aí a última? É. Então é isso, gente.